Ok, boa noite. Estou dando continuidade na nossa matéria Gestão por Competência. Ok, pessoal, boa noite. Vamos então à nossa segunda aula em áudio, onde basicamente nós vamos compreender a influência da aprendizagem no desenvolvimento das competências, entender essa relação entre competência e outros termos organizacionais, para que nós possamos dar continuidade na matéria. Essas competências organizacionais podem ser divididas basicamente como básicas e essenciais, né? Segundo Coutinho. Essas competências organizacionais básicas são as capacidades indispensáveis à empresa para administrar com eficácia seu negócio, sendo apenas pré-requisito para que a empresa se mantenha no mercado. Porém, isso não garante que ela tenha um diferencial competitivo. Nós já vimos e nós sabemos que o diferencial competitivo é fundamental para que a empresa não somente tenha condições de sobrevivência, que essa é uma condição sine qua non, né, uma condição básica, mas que ela tenha condições de efetivamente sobreviver melhor no mercado, digamos assim. Ok? As competências organizacionais básicas, nós temos como ideia primordial preço compatível com o mercado, um bom sistema de atendimento ao cliente, geograficamente bem localizada, profissionais com formação adequada, entre outras ideias. As competências organizacionais essenciais agregam valor e diferencial competitivo à empresa. Basicamente, o ambiente organizacional que estimula a criatividade e a inovação, práticas de reconhecimento e recompensa estimulantes a melhorias constantes dos processos de desempenho profissional, gestão voltada para a formação e o desenvolvimento de posições e cargos chaves para a empresa. Quando nós olhamos para essa ideiazinha, digamos assim, porque são só 3 elementos, digamos, e a gente olha para a nossa empresa, nós percebemos como a nossa empresa muitas vezes está completamente fora dessa ideia de competitividade, dessa ideia de desenvolver a própria competência, né? Porque geralmente as nossas empresas não estimulam a nossa criatividade e inovação, elas não reconhecem nem recompensam melhorias constantes de processo de desempenho profissional, ou seja, você entra, né, nós entramos na empresa, aprendemos a fazer o mesmo trabalho que está sendo feito há 2 anos, 3 anos, 4 anos, e nós não somos estimulados para procurar melhorar esse processo, né? E por último, essa gestão voltada para a formação e desenvolvimento de cargo, de pessoa, né, também não tem. Né? Eu já comentei várias vezes com vocês em sala de aula que, na minha concepção, a empresa deveria, quando ela vê o aluno que está estudando, ela deveria, se ela não tem condição financeira de pagar o estudo para o aluno, ela deveria pelo menos pagar o vale transporte, pelo menos pagar um lanche, né? Pelo menos em época de prova, a parte da tarde libera o aluno para estudar. Quer dizer, a gente vê que as nossas empresas não fazem nada. Outros diferenciais, outras diferentes classificações de competências, segundo o Dutra e Silva, são as competências essenciais, as distintas, as unidades de negócio, suporte e capacidade dinâmica. As competências essenciais são fundamentais para a empresa sobreviver, que é essencial, como o nome diz. As distintas, elas são reconhecidas pelo cliente como um diferencial em relação às outras empresas concorrentes. A competência de unidade de negócio são um pequeno número de atividades chaves, né, esperadas pela organização das unidades de negócio. Né? E o suporte, a competência de suporte, atividades que servem de alicerce para outras atividades da empresa. Por exemplo, a construção do trabalho eficiente em equipes pode ter grande influência na velocidade e qualidade de atividades dentro da empresa. E a capacidade dinâmica, a condição da empresa de adaptar-se continuamente com suas competências e as exigências do ambiente. A competência individual. Muitos de nós compreendem a competência como a soma, né, dos famosos
conhecimento, habilidade e atitude. Mas só isso não assegura que nós tenhamos competência para uma função. Ela precisa estar comprometida com a empresa, né, com as tarefas que a empresa precisa que sejam cumpridas e entregues dentro de um prazo necessário. Para exemplificar, atente para a ideia de, por exemplo, 2 funcionários que são remunerados iguais e que possuem a mesma atividade, porém, quando aparece um problema, um deles apresenta a solução muito rápida, mas o outro nem deixa o problema acontecer. São competências diferentes, mas qual é a mais valiosa? Com tranquilidade, digamos, nós podemos dizer que a mais visualmente, a segunda é a mais valiosa. Mas quem é mais reconhecido é o primeiro, porque o primeiro aparece, o segundo não aparece. Sacou a ideia? Quer dizer, o primeiro apareceu o incêndio, ele pega rapidamente o extintor, vai lá e apaga. O outro percebe que tem gasolina no chão, que pode ter incêndio, ele já vai lá e seca a gasolina, então não apareceu o problema. Então você percebe que nessa ideia de reconhecimento, por exemplo, a nossa chefia, a nossa empresa, muitas vezes ela peca também nesse detalhe, fazendo com que muitas vezes o funcionário que enxerga o problema lá na frente, ele deixa acontecer, que é exatamente para ou ele mesmo apaga, né, ou ele mesmo resolve o problema, ou então ele deixa para um primeiro trouxa que aparecer lá e deixar o cara se lascar lá. E aí parece que essa pessoa que tem essa visão, ela está descompromissada da empresa. Mas ela pode até estar mais descompromissada com a empresa, porém a culpa é da própria empresa, que não sabe reconhecer o mérito desse tipo de profissional. E aí sim nós podemos dizer que competência individual é sim a soma dos chás que nós comentamos, que é o conhecimento, habilidade e atitude. Que somando os dois, técnica e comportamento, pode trazer como resultado para a empresa valor agregado. Ou seja, trazer algo que realmente faça diferença. E aí, para ficar mais claro, vamos diferenciar esses fatores conforme conhecimento é o saber, é o que estudamos nas escolas, nos livros e na vida em geral, porém nem tudo que nós sabemos nós praticamos. A habilidade, que é o saber fazer, é colocar em prática aquilo que sabemos ou aprendemos. E a atitude é o querer fazer, é ter o conhecimento e a prática de algo, e além disso, efetivamente ter. Com base nesses conceitos, nós podemos dizer que competência técnica é tudo que o funcionário precisa saber para desempenhar uma função. Por exemplo, ele tem que saber informática, tem que saber idiomas, sistemas específicos, equipamento de solda, desenho técnico e daí afora. Então, são fatores que tornam o funcionário um especialista tecnicamente. Ok? Já as competências comportamentais são os diferenciais competitivos do funcionário, que são flexibilidade, criatividade, iniciativa, organização, tomada de decisão, foco é bom, hein? Foco no cliente, comunicação e outros. Que inclusive nós já comentamos em sala de aula que essa ideia, por exemplo, das partes técnicas, como está dito anteriormente, saber solda, ter facilidade para digitar, sei lá o quê, você pode ir desenvolvendo aí, quem sabe você consegue fazer alguma coisa melhor. Mas flexibilidade, criatividade, iniciativa, organização, né? Você já percebe que são diferenciais, que são extremamente competitivos, no sentido de que nós muitas vezes precisamos de pessoas que tenham essas características, digamos assim, e nós não encontramos. Né? Muitas vezes nós não somos criativos, nós não temos flexibilidade, nós não temos iniciativa, nós somos desorganizados, temos medo de tomar decisão, né? Porque nós temos um medo muito grande de errar, nós não temos foco no cliente, né? O nosso foco é no chefe, é no trabalho que nós estamos fazendo para fazer bem feito, é o chefe gostar da gente, é o diretor enxergar que nós estamos trabalhando bem. Comunicação, por exemplo, né? Quantos de nós efetivamente sabem se comunicar bem? Nós já comentamos em sala de aula isso, é muito importante, que quem é mais fácil, quem que você contrata numa empresa, né? Uma pessoa que seja muito boa tecnicamente ou que tenha competência comportamental, né?
Geralmente, o fulano vai lá, você manda ele digitar um negócio, você manda ele fazer um trabalho, blá, 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 ele vai bem. Né? E a hora que você vai ver flexibilidade, criatividade, iniciativa, ele não tem. Só que ele desempenhou bem aquelas funções lá, aquela tarefa que a gente deu para ele, e nós achamos que ele vai ser um bom funcionário. Né? Porém, essas qualidades, digamos assim, de ser um bom digitador, saber trabalhar com solda, ter boa técnica, não sei do que, é uma coisa que 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano, você aprende. Você aprende na escola. Agora, ser flexível, ter criatividade, ter iniciativa, ser organizado, se der bobeira, isso aqui já vem com a gente. Às vezes isso aqui não dá para ensinar. Percebe? É extremamente complexo essa. Então, as competências comportamentais agregam valor ao funcionário e correspondem para a empresa como vantagem competitiva. Por isso, o grande desafio dos gestores de recursos humanos é a identificação e mensuração desses valores agregados aos colaboradores. Quer dizer, não necessariamente o RH tem que ficar preocupado que ele vai precisar de uma pessoa que seja um exímio datilógrafo, digitador, datilógrafo é bom, né? Digitador, um exímio, sei lá, que faz algumas coisas efetivamente, assim, que parece à primeira vista que a pessoa é maravilhosa. Às vezes a flexibilidade é uma característica muda, não é certo? Ela não parece que nós somos flexíveis. Não está escrito na nossa testa que nós somos flexíveis. Não está escrito na nossa testa, por exemplo, que nós somos inovadores. Tá certo? Na aula 4, que nós temos aqui, nós temos os diferentes tipos de competência, por que implantar essa gestão por competência e a importância do alinhamento da gestão por competência com o planejamento estratégico. As competências podem agrupar-se basicamente em diferentes tipos. As pessoais, sociais e profissionais. As pessoais mais ligadas às características e capacidade individual, né? As sociais em relação aos outros e as profissionais em relação ao desempenho da própria profissão. E nós fizemos uma lista de competências, por exemplo, começando com a orientação para resultados, que é a capacidade para concretizar com eficácia e eficiência o objetivo do serviço e as tarefas que lhes são solicitadas. Traduz-se nomeadamente nos seguintes comportamentos: saber estabelecer prioridades na sua ação, tendo uma regra para isso, centrar-se nessas atividades com maior valor para o serviço. Compromete-se em regra com objetivos exigentes, mas realistas, e é perseverante no alcançar das metas definitivas. E realiza com empenho e rigor as tarefas ou projetos que lhes são distribuídas. Gere adequadamente o seu tempo de trabalho, preocupando-se em cumprir prazos estipulados para as diferentes atividades. Na ideia da orientação para o serviço público, é a capacidade para integrar no exercício da sua atividade valores éticos e deontológicos. Deontológico, eu coloquei lá embaixo, inclui-se entre as teorias morais que orientam nossas escolhas sobre o que deve ser feito. Quer dizer, se você colocar como ética, até pode levar por aí numa boa. Né? Então, essa integração desses valores éticos e deontológicos do serviço público e do setor concreto em que se insere, prestando um serviço de qualidade orientado para o cidadão. Traduz-se basicamente em demonstrar compromisso pessoal com os valores e princípios éticos do serviço público, através do próprio ato, identifica claramente os utentes do serviço e as suas necessidades e presta um serviço adequado, com respeito pelos valores de transparência, integridade e imparcialidade, mostra-se disponível para com os utilizadores do serviço, tanto interno quanto externo, e procura responder às suas solicitações, e no desempenho das suas atividades trata de forma justa e imparcial todos os cidadãos, respeitando os princípios da neutralidade e da igualdade. Você percebe que tem uma ideia, nesses conceitos, que ele tem uma ideia de procurar fazer o melhor. Né? Isso é que é fundamental. Nessa lista de competência, no item 3,
nós temos planejamento e organização, que é a capacidade para programar, organizar e controlar a sua atividade e projetos variados, definindo objetivos, estabelecendo prazos e determinando prioridades. Basicamente, em regra, é sistemático e cuidadoso na preparação e planejamento das suas atividades e tarefas. Planeja e organiza as atividades e projetos que lhe são distribuídos de acordo com os recursos que tem à disposição. Então, não é aquele cara que, quando alguma coisa falta, em vez de ele reclamar que devia ter mais coisa, ele se resolve com o que ele tem em mãos. Realiza as suas atividades segundo as prioridades definidas e dentro dos prazos. E reavalia sempre o seu plano de trabalho para ajustá-lo às alterações imprevistas, introduzindo correções e daí afora. No item 4, a análise da informação em sentido crítico, é a capacidade para identificar, interpretar e avaliar diferentes tipos de dados e relacioná-los de forma lógica com sentido crítico. Basicamente, é analisar de forma crítica e lógica a informação necessária na realização da sua tarefa, da sua atividade, ou como suporte a tomar decisão. Quando ele tem um problema, ele analisa os dados, pondera as alternativas de resposta e propõe soluções, sempre em tempo hábil. Prepara-se antecipadamente quando tem que enfrentar situações do trabalho de especial complexidade técnica, procurando informação e estudando assuntos em causa. Fundamenta ideias e pontos de vista com base no recolhimento de informação, comparando dados de diferentes fontes e identificando a informação relevante para a sua atividade ou a de outro. Os conhecimentos especializados e experiência, que é o item 5, são os saberes, as informações técnicas e experiência profissional essenciais ao adequado desempenho das funções. Então, é o elemento funcionário que possui conhecimento técnico necessário para exigências exigidos pelo próprio posto de trabalho e aplica esse conhecimento de forma adequada. Detém experiência profissional que permite resolver questões profissionais complexas. Preocupa-se em alargar os seus conhecimentos e experiência de forma a desenvolver uma perspectiva mais abrangente dos problemas. Utiliza na sua prática profissional tecnologias de informação e comunicação com vista à realização de um trabalho de melhor qualidade. Então você percebe que o fulano tem o conhecimento especializado e a experiência e ele procura efetivamente usar esse conhecimento especializado e a sua experiência para fazer o melhor para a empresa. É aí que a empresa, é um dos pontos que a empresa... Na adaptação e melhoria contínua é a capacidade de se ajustar à mudança e a novos desafios profissionais e de se empenhar no desenvolvimento e atualização técnica. Então ele reage de forma positiva às mudanças, adapta-se a novos contextos profissionais, mantendo um desempenho eficiente. É aquela ideia do fulano que sabe reagir bem às mudanças, né? Então, quando muda um chefe, ele continua trabalhando no melhor que ele pode, né? Quando é mandado embora um colega, um amigo, ele continua trabalhando firme. Quando dão mais trabalho para ele tem uma forma positiva de reação. Tudo isso é essa adaptação e melhoria contínua. Ele encara a diversidade de tarefas como oportunidade de evolução e desenvolvimento profissional. Então, você vê só que legal isso. Ele percebe, por exemplo, que essa diversidade de tarefa para ele é uma forma de evoluir. Então ele está sempre querendo sair daquela mesmice. Nós temos muita dificuldade nisso, né? Muitas vezes nós queremos ficar sempre no mesmo diapasão, com a mesma tarefa, com a mesma coisa. Quando muda alguma coisa, fala, ai, que saco, né? Mudaram o programa. Ai, você não sabe, né? Agora, em vez de apertar 2 teclas, tem que apertar 3. Em vez de apertar 4, tem que apertar 2. Mudou tudo. Ai, que saco, eu gostava mais do outro jeito. Às vezes, essa melhora, essa mudança é para melhora do processo e a gente não gosta. Né? Por quê? Porque nós não queremos mudar. Basicamente, ele reconhece os seus pontos fracos e as suas necessidades de desenvolvimento e age para que isso melhore, né, para ele crescer. Mantém-se sempre atualizado através da pesquisa de informação e de ações de formação de reconhecido interesse. Comentamos já isso aqui, que eu sempre comento com os alunos, para eles saírem do WhatsApp, né? Vocês têm uma janela no mundo, né, que é o Windows, né, que você pode fazer pesquisa de tudo, você pode questionar tudo, mas
quantas pessoas efetivamente ficam 10 minutos, 15 minutos, meia hora no computador perdido ali, digamos, aspas no perdido, né, procurando notícias diferentes, procurando novas descobertas, né? O que aconteceu no campo da química, no campo da física, o que está acontecendo no campo do marketing, assistir uma aula de marketing, assistir uma aula de recursos humanos, alguma coisa diferente, né? Que efetivamente melhore o meu nível de informação. Porque melhorando meu nível de informação, eu automaticamente posso também melhorar meu nível de ação. Esse é o ponto. No item 7 é iniciativa e autonomia. Iniciativa, o que nós estamos falando no item anterior, às vezes o que falta na gente é iniciativa, que é a capacidade de atuar de modo independente e proativo no dia a dia profissional, tomando iniciativas face a problemas e empenhando-se em solucioná-los. Então, esse funcionário tem habitualmente uma postura ativa e dinâmica, respondendo às solicitações e desafios profissionais, concretiza de forma autônoma e diligente as atividades que lhe são atribuídas. Autônoma significa eu mesmo faço, pode deixar que eu vou me arrumar, eu mesmo vou fazer isso, custe o que custar. Toma iniciativa para a resolução de problemas que surgem na sua atividade e procura soluções alternativas para a resolução dos problemas profissionais. No item 8, inovação e qualidade. Capacidade para conceber novas soluções para os problemas e solicitações profissionais e desenvolver novos processos com valor significativo para o serviço. Basicamente, ele resolve com criatividade o problema não previsto. E é por isso que a criatividade que nós falamos lá atrás é fundamental quando nós selecionamos um bom funcionário. Né? Um funcionário que a gente acredita que vai realmente melhorar a competitividade da nossa empresa. Propõe soluções inovadoras ao nível do sistema de planejamento interno, métodos e processamento de trabalho. Quer dizer, aquele cara que está sempre olhando os outros trabalhar, olhando os processos, e está sempre falando, pai, isso aqui por que não faz assim? Mas por que não faz assim? Essa que é a ideia. Revela interesse e disponibilidade por desenvolvimento de projetos de investigação, com valor para a empresa e impacto a nível externo, e adere às inovações e tecnologias com valor significativo para a melhoria do funcionamento do seu serviço e para o seu desempenho individual. Na otimização de recursos, que é o item 9, é a capacidade de utilizar os recursos e instrumentos de trabalho de forma eficiente e propor ou implementar medidas que otimizem e reduzam os custos de funcionamento. Que é uma das formas, você nota que é uma das formas também de melhorar a competitividade da empresa, né? Redução de custo de funcionamento. Basicamente, o funcionário preocupa-se, em regra, com a implementação de procedimentos e rotinas no sentido de melhor aproveitar os recursos disponíveis, implementa procedimentos a nível da sua atividade individual, no sentido da redução de desperdício e gastos supérfluos. Você nota que eu sou meio filho da puta, que eu já coloquei aqui, por exemplo, implementa procedimentos a nível da sua atividade individual. Quer dizer, não é que ele fica falando para os outros o que os outros têm que fazer, não. É a atividade dele mesmo. São pequenas mudanças que eu pratico comigo que vai reduzir desperdício e gastos supérfluos. Então, por exemplo, eu pego um copo descartável e uso o mesmo copo o dia inteiro. Eu não falo nada para ninguém, não digo nada para ninguém. Melhor ainda, eu compro uma caneca que custa R$10, tá certo? Caneca cara, hein? Tem caneca mais barata. Mas vamos dizer, R$10. E o que acontece? Eu não uso mais nada descartável. Tá certo? Então, o que acontece? Isso aí o que é? É uma mudança que eu fiz comigo mesmo, tá certo? Não alardeei, não fiz nada. Né? Estou dando um exemplo de caneca, logicamente, mas a ideia aqui são procedimentos, tá? Propõe medidas de racionalização, simplificação, automatização de processos e procedimentos para melhorar a produtividade do serviço e reduzir custos. E utiliza os recursos, materiais e equipamentos necessários para a realização das suas tarefas de forma adequada, zelando pela manutenção e respeitando as condições de segurança. E no item 10, responsabilidade e compromisso com o serviço, que é a capacidade para compreender e integrar o contributo da sua atividade para o funcionamento do serviço, exercendo-a de forma disponível e diligente. Basicamente, ele reconhece o seu papel no prosseguimento da missão e concretização desses objetivos de serviço, responde às solicitações
que lhes são colocadas, responde com prontidão e disponibilidade a exigências profissionais, cumpre regras regulamentares relativas ao funcionamento do serviço e trata a informação confidencial que tem acesso de acordo com as regras jurídicas, éticas e deontológicas do serviço. A ideia 11ª é o relacionamento interpessoal, que é aquilo que eu sempre falo, né? A gente acha que nós somos... A pessoa pergunta, como é que é seu relacionamento interpessoal? Ah, me dou bem com todo mundo, né? A ideia do relacionamento interpessoal é a capacidade para interagir adequadamente com pessoas com diferentes características e em contextos sociais e profissionais distintos, tendo uma atitude facilitadora do relacionamento e gerindo as dificuldades e conflitos de forma ajustada. Basicamente, tem um trato cordial e afável com os colegas, superiores e diversos utentes do serviço, trabalha com pessoas com diferentes características, né? Eu já estou engolindo aqui. Resolve com correção os potenciais conflitos, utilizando estratégias que revelam bom senso e respeito pelos outros, e denota autoconfiança nos relacionamentos e integra-se adequadamente em vários contextos socioprofissionais. Isso aqui é legal, você dá uma paradinha, né? Para um pouquinho a gravação, dá uma pensadinha, por exemplo, se você no seu dia a dia é cordial e afável com os colegas. Com superiores eu tenho certeza que nós somos, né? Que nós somos sempre bonzinhos com o gerente, com o chefe, com o dono. Né? Eu quero saber se com os nossos colegas, se nós somos afáveis. Às vezes até com os nossos clientes, nós somos ruins de trato, de afabilidade e cordialidade. Vale a pena dar uma pensada nisso, dá uma parada, dá uma pensada. Agora, o legal da aula EAD é isso, né? Você para a hora que você quer, né? Professor, eu não posso ficar enchendo mais seu saco para você parar de falar, né? Para você desligar o celular, porque agora você não está mais à minha vista, né? Porém, agora, vamos dizer assim, a grosso modo, você está colocado você com você mesmo. Agora não tem mais chefe, não tem mais professor. É você que efetivamente vai se esforçar para conseguir chegar onde você precisa, ou não vai se esforçar. Se der bobeira, você pode mandar um e-mail para mim dizendo que você não consegue acessar as aulas, e você tentou semana passada, não conseguiu, essa semana você não vai fazer outra vez, e fica por isso mesmo, porque eu não tenho como ir aí na sua casa para levar para você, para ver se você está fazendo ou não está. Percebe? Essas são as ideias que nós precisamos ter dentro de nós, que muitas vezes na nossa vida é eu e eu. Não tem ninguém enchendo meu saco, não tem ninguém me andando a fazer nada. Agora é eu e a minha responsabilidade. Será que é legal? Vou fazer isso? Ah, não vou fazer nada, que se dane. Ah, quero só ver. Quando chegar lá, a faculdade que se vire. Eu não quero. Tudo bem. Se der bobeira, vai ser isso mesmo que vai acontecer. Mas você está sendo honesto com você? Você está dando o seu melhor? É isso que é legal a gente dar uma pensada. Com relação, inclusive, a familiares. Com relação, muitas vezes, a namorada, né? Como é que é esse relacionamento com eles? Será que nós não ficamos cobrando muito deles? E na hora de nós darmos a nossa parte, a gente fica, não vou dar porque não vou fazer porque o outro também não faz? É legal pensar, né? No item 12, a famosa comunicação, que nós também achamos que nós somos excelentes comunicadores, né? Às vezes nós nos comunicamos sem clareza e sem precisão, né? Não temos condições de adaptar a linguagem para os interlocutores, né? Não somos assertivos na exposição e defesa das nossas ideias. Então, o que nós precisamos nesse quesito é expressar-se oralmente por escrito com clareza, fluência e precisão, adaptar o discurso e a linguagem aos diversos tipos de interlocutores, ser mais assertivo na exposição das suas ideias, né? Ser mais dirigido, ser mais objetivo,
captando naturalmente a atenção dos outros e demonstrando respeito pelas opiniões alheias, ouvindo-as com atenção e valorizando-as. Né? Aquela ideia que o fulano está comentando alguma coisa, a gente já corta. Né? O outro quer acabar o pensamento, a gente não deixa ele acabar o pensamento. Tudo isso são situações onde nós demonstramos que a nossa comunicação ela é extremamente dificultada, né? Porque nós não sabemos ouvir as pessoas, integrar o que a pessoa falou com o nosso discurso. Né? Nós gostamos muito que as pessoas nos aplaudam, mas nós não gostamos das pessoas que destoam do nosso discurso. No item 13, trabalho de equipe e cooperação. Então, é a capacidade para se integrar em equipe de trabalho. Isso aqui é uma desgraça, né, gente? Vocês vêem, por exemplo, essa merda quando a gente manda fazer um grupo para fazer um PPI, por exemplo, os infernos que já foram criados. Se der para ver, vocês sabem mais isso do que eu. A dificuldade que é a gente trabalhar em equipe, a gente conseguir cooperação das pessoas. Você percebe que você está trabalhando mais, você está fazendo mais do que o outro. Você percebe que você montou um grupo e que se você não mandar fazer, ninguém faz. Por quê? Porque é essa ideia que as pessoas acham que elas são muito boas para trabalhar em equipe, que elas são extremamente cooperativas. Mas muitas vezes não é verdade. Porque o comportamento que se espera é uma boa integração em equipe de constituição variada. Né? Então, são pessoas diferentes, né? Pessoas que têm ideias diferentes da gente. Não vou nem falar de gênero, não vou nem falar de opção sexual, hein? Pelo amor de Deus, porque se der bobeira isso aí vai um outro patamar mais complicado ainda. Vamos falar de gente tudo igualzinho, tá? Se todo mundo é negro, todo mundo é negro. Se todo mundo é branquinho, todo mundo é branquinho. Tá bom? Tá tudo bem, mas mesmo se junta só os branquinhos, pode ter certeza que dá merda. Não adianta. O ser humano é um bicho muito complicado. Né? E nós não temos esse comportamento de saber se integrar com as pessoas para um bom desempenho de trabalho. Né? Ter um papel ativo e cooperante nas equipas e grupos de trabalho em que participa. Partilhar informações e conhecimentos com os colegas, disponibilizar para apoiá-los, né, quando solicitar, e contribuir para o desenvolvimento ou manutenção de um bom ambiente de trabalho e fortalecimento do espírito de grupo. A ideia 14 de coordenação é a capacidade para coordenar, orientar, dinamizar equipas, né, e grupos de trabalho com vista ao desenvolvimento de projeto e concretização dos objetivos, que é exercer papel de orientador, dinamizando as equipas e grupos de trabalho, contribuindo de forma decisiva para que os objetivos sejam alcançados, assumindo responsabilidades e objetivos exigentes, tomando decisões com facilidade, respondendo por elas, e sendo ouvido e considerado pelos colegas de trabalho. É um pepino também. E a negociação e persuasão também é outro dificuldômetro desgraçado, que é a capacidade para defender a própria ideia e ponto de vista. Às vezes a gente começa querendo defender uma ideia, quando a gente vê que o cara torceu o olho, torceu a boca, a gente já para, não quero mais, vocês façam o que vocês quiserem. Por quê? Porque não tem essa competência de saber negociar, saber convencer as pessoas. Né? Esse convencimento é fundamental. Só que esse convencimento, essa persuasão, não é alguma coisa que você vai dar alguma coisa em troca para elas. Não. É alguma coisa que você consegue persuadir com um argumento, né? Baseado na certeza que você tem que você está fazendo o melhor. Né? Basicamente, é estabelecer consensos, né, e acordos através da negociação, sendo persistente e flexível, que já é um pepino, né? Encontrar argumentos e estruturá-los de forma lógica. Às vezes a gente tem argumento, mas não sabe expor, não tem logicidade na exposição. Ser expressivo para comunicar e impactuar os outros. E captar rapidamente o ponto de vista alheio, sendo consistente e oportuno na resposta. Às vezes a gente até percebe o que o outro quer fazer, mas a gente dá uma desentendida, passa por cima e quer impor a nossa vontade. Então, a ideia é captar o ponto de vista do opositor,
sendo consistente e tendo uma boa resposta, tá certo? Para poder convencê-lo daquilo que nós estamos enfatizando, estamos defendendo. No item 16, representação e colaboração institucional, é aí a capacidade para representar o serviço ou a empresa em grupos de trabalho, reuniões ou eventos, tanto de âmbito nacional como internacional. A ideia é aceitar participar em projeto ou atividade que implica exposição e visibilidade externa. Você vê, tem gente que quando você fala que vai apresentar trabalho, tem gente que já se mija todo, né? Ai não, se for para apresentar eu não quero. Ah, se eu conseguir passar, não vou nem apresentar o trabalho. Você imagina, né? Ter capacidade de comunicação perante audiências alargadas, quer dizer, saber falar para um vasto número de pessoas. Representa o serviço em grupos de trabalho, reuniões e outros eventos, transmitindo credibilidade. E propor a adoção de orientações provenientes de entidades exteriores à sua unidade orgânica e empenha-se nela. Quer dizer, você sair do seu mundinho e mostrar para os outros o que você está fazendo. Eu sempre digo que a melhor forma de aprender isso é na escola. Então, se você na faculdade, por exemplo, você está fazendo na faculdade, você é chamado para fazer um trabalho em grupo e você não quer fazer um trabalho em grupo, você descobriu em você uma dificuldade, um ponto fraco. Você deve forçar isso. Ah, mas eu vou ser explorado, meus colegas tudo desgraçado, tudo da puta, que vai... Tudo bem, você vai lá para você aprender a fazer. Você aprendeu a fazer. Você aprendendo a fazer, você vai ter na próxima vez melhores argumentações para saber escolher um grupo melhor. Tá certo? Um grupo que realmente saiba trabalhar bem. Uma outra ideia, por exemplo, você não gosta, por exemplo, de fazer apresentação. Descobriu em você um ponto fraco. Então você deve combater isso. Você deve ir lá na frente e fazer exposição. Ah, mas eu vou me mijar todo. Ah, eu vou, nossa, eu tenho vergonha. Mas a ideia é aqui na faculdade que você tem que fazer isso. Por quê? Porque a faculdade está preparando você para o seu trabalho. A faculdade está preparando você para o seu amanhã. Então, quando você descobre um ponto fraco em você, você vai de encontro a esse ponto fraco e você efetivamente procura reforçar isso. Até que chega uma hora que você vê que fala, gente, há um ano atrás eu me borrava todo quando tinha que fazer a exposição. Hoje, eu peço a pessoa pode deixar que eu falo. Por quê? Porque já passou por uma, por outra, aprendeu. Hoje, uma olhada em todas essa lista de competência que eu coloquei aqui, e você fizesse uma autoavaliação. Você tem 17 itens que eu estou te colocando aqui. Pega um pedaço de papel agora, você está sozinho aí. Pega um pedaço de papel e coloca lá. Como que você é na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta. É você e Deus. Né? Procura efetivamente fazer uma autoanálise para você ver se você descobre algum ponto fraco seu que precisa ser melhorado. Isso é fundamental para o seu sucesso profissional. Ok? Muito bem. É da avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho pode ser definida como identificação e mensuração das ações que os colaboradores de uma empresa realizaram durante determinado período. Tem como objetivo diagnosticar e analisar o desempenho individual, grupal, blá. Então a ideia o que é? Fulano trabalhou lá 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, e agora a gente vai ter que fazer uma avaliação desse fulano, dessa equipe, dessa empresa, para ver se efetivamente o que eles fizeram foi o melhor, se foi bom para a empresa, se foi bom para eles. Né? E nesse diagnóstico nós temos que providenciar uma análise, para que nós possamos saber se a gente continua o próximo período do mesmo jeito, ou se nós vamos mudar isso. Essa que é a ideia. Ela, além disso, fornece à empresa de recursos humanos, né, administração de recursos humanos, informações para que ela tome decisões sobre salário, bonificação, promoção, demissão, treinamento, planejamento de carreira e blá. Então eu faço a avaliação da equipe, eu faço a avaliação do departamento, eu faço a avaliação da empresa, sei lá que caso de avaliação eu quero fazer, e eu vou poder ter isso aí para saber se, quero dar uma bonificação para o meu pessoal esse ano de 2020. Tá certo? Eu preciso avaliar o seguinte, foi um ano bom para mim? Né? Quer dizer, foi uma bosta, né? Pelo jeito, se a coisa continuar do jeito que está, uma bosta. Mas vamos, né, suponhamos que a gente vai
foi um ano, vai ser um ano bom, por exemplo, que a gente consiga dar a volta por cima e sair por cima, né? Então, por exemplo, do jeito que está andando, eu não preciso fazer demissão, né? O dinheiro que eu ia gastar em treinamento, na realidade, eu vou dar de bônus para o pessoal, né? Eu vou aumentar o salário, mandar aumentar 3%, 4%, que é o homem de merda que nós sempre temos, nós não somos deputados, né, que vota no próprio salário, em vez de aumentar 20%, 30%, como eles aumentam, aumentou 2%, 3%, tá bom, eu vou aumentar 3%, eu vou aumentar 4%. Né? Tá certo? Essa que é a ideia. Essa avaliação de desempenho é mais fácil fornecer feedback às pessoas da empresa. Eu comecei todo ao contrário, né? Então, através da avaliação de desempenho, é mais fácil a gente dar um feedback para as pessoas. Né? Então, quando eu tenho uma avaliação de desempenho, eu posso dizer para você, olha, sua avaliação foi muito boa, você é um excelente funcionário, do jeito que as coisas estão, vocês estão de parabéns, sabe, é isso mesmo, nós estamos precisando de vocês. Que, aliás, esse feedback é um negócio que nós sempre pedimos, né? A gente até tem uma certa ansiedade que o nosso chefe diga para nós se realmente eu fui bem avaliado, se está valendo a pena ter me contratado, né? Se eu posso, às vezes, pedir uma promoção, tá certo? Ninguém me dá feedback nenhum. Quer dizer, imagina eu vou chegar pro meu chefe e falar, chefe, dá uma promoção para mim. O chefe fala, imagina, você é uma bosta. Deus que me livre, me arrependi de ter contratado você. Quer dizer, você está achando que a coisa está de um lado e a coisa está do outro. Por quê? Porque nós não temos esse feedback. Isso é fundamental para nós. Outro benefício, aqui na escola, por exemplo, o feedback que a gente dá para vocês é através de nota. Então você faz uma prova, a prova vale de 0 a 6. Você teve 1, 2, avaliação, o feedback que você está tendo é o seguinte, você tem que melhorar o próximo bimestre. Nesse bimestre foi bom. Você teve 5, 6 na prova, conseguiu a nota máxima, bicho, do jeito que tá bom. Quer dizer, desde que você não colhe, né? Colou, daí fudeu, né? Então esse feedback é falso, né? Tá certo? E avaliar o desempenho das pessoas. Toda empresa precisa ser avaliada por meio de um sistema para poder, através desse processo, de um processo de retroalimentação, rever as estratégias e métodos de trabalho. Tá certo? Então, a empresa precisa ser avaliada para que ela possa perceber o que ela vai fazer no futuro. Se ela vai continuar trabalhando com essas pessoas, se ela vai contratar novas pessoas, se ela vai ter que dar treinamento. Às vezes ela é obrigada chega à conclusão que nessa avaliação que eu fiz, o desempenho do pessoal é muito ruim, tem muita gente no departamento, eu tenho que deslocar algumas pessoas daqui, tá certo? Essa que é a ideia de avaliar o desempenho das pessoas. Então é aquilo que eu sempre digo, né? Todo colaborador precisa receber retroação a respeito de seu desempenho para saber como que ele está fazendo o seu trabalho, foi o que já falamos. Isso tem como objetivo para a empresa saber como seus colaboradores desempenham as atividades, para ter noção do potencial de cada trabalhador. Então você vê que tem uma ideia para o colaborador e tem uma ideia para a organização. Às vezes você é muito bem avaliado, por exemplo, mas o seu departamento é uma bosta. Às vezes o seu departamento é maravilhoso, mas os outros departamentos são uma porcaria. Então a empresa precisa ter essas ideias. Ok? As principais razões pelas quais as empresas estão preocupadas em avaliar o desempenho dos colaboradores são proporcionar um julgamento sistemático para fundamentar aumento salarial, promoção, transferência de dimensão, né, se ela vai aumentar ou vai diminuir de tamanho, comunicar aos colaboradores como estão se saindo no trabalho, e aí sugerindo algumas mudanças, né, de comportamento, atitude, sei lá o quê, permitir aos chefes exprimir o que pensam a respeito dos seus empregados, seus colaboradores, às vezes ensinar o chefe a dar feedback para as pessoas, né? E aí a ideia é quem deve avaliar esse desempenho. O principal interessado na avaliação de desempenho é o próprio colaborador. É você que tem que estar interessado em ter um feedback. Porque é para você ficar sabendo se realmente está valendo a pena, se você está trabalhando bem, tá certo? E também a empresa, né? Porque a empresa também precisa ter uma avaliação de desempenho, né? Só que muitas vezes, eu estou colocando aqui, o sistema de avaliação é muito centralizado no diretor de recursos humanos, né?
Então eu coloco que o ideal seria um sistema simples de avaliação, no qual o próprio cargo ou trabalho proporcione a retroação do ocupante, sem necessidade de intermediários ou terceiros. A merda é que a hierarquia, o staff, a centralização quase sempre impõe regras e norma rígida, que aí afasta a realidade do funcionário. Né? Isso é um problema. Né? Não são todas as empresas que estão muito abertas a ser avaliadas. Viu? No fundo, do mesmo jeito que você tem medo de perder o emprego, tenha certeza que o teu gerente tem medo também, teu diretor. Apesar de toda a empáfia do seu diretor, você pode ter certeza que ele também tem medo de ser mandado embora. Você pode ter certeza que o dono da sua empresa, por mais que você ache que ele é maravilhoso, que ele é fodão, que não sei o quê, está se cagando de medo de ter um problema daqui a 2, 3 meses e fechar a empresa e a vida inteira dele ser jogada na lata do lixo, porque ele não conseguiu tocar uma empresa. É gozado isso, né? E aí o que acontece? Muitas dessas pessoas, elas não têm muita coragem de enfrentar uma avaliação. Gozado isso, né? Por quê? Porque elas não têm a flexibilidade, elas não têm aquelas competências, elas mesmas não têm, de saber ouvir, de saber equacionar, de saber conversar, de saber convencer as pessoas, não tem persuasão. Gozado, né?